Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso projeto para começo de conversa. Um projeto que inicia a partir de uma leitura que eu refiz esses dias de um texto sobre espiritualidade do pastor Ricardo Gondim, que é teólogo, mestre em ciência das religiões e líder de uma comunidade protestante. A gente já conversou um pouquinho sobre ele, sobre os conflitos, sobre a ruptura teológica que ele faz. A gente leu o prefácio e também a gente contextualizou com o contexto de 2025 e 2012, como a gente teve um aprofundamento daquelas questões da sociedade sem colóquios, sem diálogos, sem diplomacia, mas uma sociedade brutalizada em todas as suas relações pelo motor neoliberal que se coloca. Hoje a gente vai continuar agora pelo capítulo 1, Minhas Conversões. Né? Antes de ler o texto em si, é importante lembrar que essa palavra conversão, para os religiosos, principalmente de religiões monoteístas, tem uma importância gigantesca. Então, a conversão ela é um momento de ruptura com a perspectiva daquele andante, daquele vivente, e a partir daquele momento ele enxerga um novo, digamos, caminho, né? E isso em várias religiões, isso ocorre. Inclusive em movimentos espiritualistas que não se afirmam religiosos e meio que tem um preconceito com a palavra religião. Ah, não, religião é algo menor. Aqui nós não somos uma religião, nós somos uma ciência, né? Mas você percebe que há um momento em que a pessoa tem aquele, digamos, uma mudança de cosmovisão, a maneira de enxergar o mundo em determinado momento. É claro que, por ser de tradição protestante, esse texto tem essa pegada de trazer à memória esse lugar. Grande exemplo de conversão que a gente pode citar dentro do contexto bíblico é Paulo, que era Saulo, que era perseguidor e passou a ser perseguido, teve uma visão, segundo ele diz, na estrada de Damasco, etc. e tal. Então essa palavra conversão é uma palavra muito, muito, muito cara, né? Muito preciosa para os monoteístas, e aqui não é diferente. A etimologia da palavra no grego vem de duas raízes. Você pode pegar a conversão como uma mudança de caminho, mas eu prefiro essa tradução que entende que a palavra meta, em grego, vem de aquilo que está além. O que transcende. E noia, também do grego, vem de pensar o entendimento. Então, metanoia seria pensar o que está além. Ou, o que eu mais gosto de metanoia é transcender o pensamento. Então, seria um espaço de vida que é inexplicável, mas que nos atravessa dentro da experiência indizível da metanoia. Não é? Então vamos começar. Minhas conversões. Ninguém vai à Índia e permanece o mesmo. Minha viagem a Mumbai, a antiga Bombaim, se transformou num marco em minha vida. Falei para uma igreja que congregava uma casta de párias. Párias são pessoas das castas sociais, no contexto indiano, que não podem ser tocadas, né? São os intocáveis. Nas favelas, as casas eram de papelão, barro ou meros trapos. As ruas, sem nenhum esgoto, misturavam dejetos humanos com os das vacas e dos porcos. As poucas lâmpadas penduradas em gambiarras só apareciam de 50 em 50 metros e não iluminavam 10 passos. Terminei de pregar com o suor descendo pelas pernas até encharcar as meias. O calor parecia vir de uma fornalha de usina de aço. Perguntei por quantos meses do ano a temperatura ficava assim tão alta. Ele respondeu 9 meses, sem entender o porquê da minha indagação. Paro aqui nessa página antes de virar, para que a gente entenda que uma coisa é a Índia estudada, admirada, uma das maiores economias do mundo, um dos maiores países do mundo, um dos maiores contingentes populacionais do mundo,
rivaliza aí entre China, não sei, inclusive se já não passou, acredito que há previsão de que a Índia ultrapasse a China. Então, de cultura múltipla. Literalmente, se você pensar em algo transcendental, a Índia talvez seja a maior configuração, a materialização do imaterial. Então é importante que esse olhar do estrangeiro, daquele que está de fora do contexto, é um olhar admirado, às vezes assustado. E o olhar de quem está dentro daquela janela já tem, obviamente, uma filiação, uma adaptação. Por isso, aquele pastor daquela igreja fica assustado com esse tipo de pergunta, porque está achando muito quente e ele escorregando de suor. Vamos virar aqui a página. Ô, meu pai, não coloquei a página 1 para vocês. Era essa. Agora eu vou ler a página 2. Pronto. Perdão. E eu não vou voltar para corrigir, porque a ideia é que a gente faça aqui algo orgânico. Se tiver uma zoada aí no meio da rua, vai ficar... Isso aqui para mim é tipo uma live, que a gente compartilha aqui. Essa experiência que eu acho extremamente especial de ler sobre espiritualidade, misticidade e fé. Eu me hospedara em uma missão metodista no lado oposto do bairro onde preguei naquela noite. Era preciso cruzar o trânsito caótico de Mumbai, que não alivia nem nas derradeiras horas do domingo. Tomaríamos um rickshaw, não sei se a pronúncia está certa, uma motocicleta adaptada para conduzir até 3 pessoas. Antes de sentarmos no banco traseiro, o pastor nos advertiu que não dessemos esmola. Como não havia nenhuma proteção que nos isolasse dos mendigos, seria imprudente dar qualquer coisa à multidão daqueles pedintes e cercaria o rickshaw, esse carrinho aí, logo que o sinal de trânsito ficasse vermelho. Mumbai é uma megalópole com hordas de miseráveis que perambulam pelas ruas noite adentro, a suplicar por qualquer moeda que lhe alivie a fome. A pobreza do sem-teto da Índia agressiva, opressora, chocante. Não dei nada para ninguém, insistiu o pastor antes de partirmos. Meia hora depois de todo o calor, toda a poluição, todo o cansaço, paramos em um cruzamento de 2 grandes avenidas. Crianças, cegos, mutilados, idosos e mulheres sem dentes rodearam nosso mototáxi. Era mais do que o óbvio que se tratava de estrangeiros. Meio com medo e, claro, em obediência ao nosso guia, eu sequer olhava para os lados. Pétreo ensurdecia para não ouvir a súplica daquela multidão de mulambrentos. De repente, um homem estendeu o braço em minha direção. Não consegui deixar de ver que estava purulento, já mutilado, sem mão e coberto de gases podres, que me pareceu ser alguma doença gravíssima de pele. Voltei o rosto na direção daquela pobre criatura. Nossos olhos se encontraram. Antes que o sinal abrisse, ele me pediu em inglês nítido: Mister, please, love me. Nunca a escrita vai substituir a experiência. Nunca. Mas quando a escrita traduz a experiência, ela nos emociona. Quando você espera que alguém lhe peça dinheiro e alguém diz: Senhor, por favor, me ame, quebra nossa base que, segundo aqui o relato do Ricardo Gondim, já estava baqueada de tanto, digamos, caos e miséria que estava ali ao seu redor. Dei-lhe alguns trocados e o verde se acendeu. Naquele brevíssimo encontro, minha vida mudou. E a gente para aqui mais uma vez, porque quando ele trabalha a questão no capítulo Minhas Conversões, a gente já conversou sobre isso, que já é uma provocação. É a ideia de algo que não é feito no momento, dentro de um casulo religioso, dentro de uma epifania, digamos, de uma revelação, algo transcendental.
é daquela experiência com a miséria, é daquela experiência com o humano, com o absurdo de uma sociedade que, ao mesmo tempo que é ligada à espiritualidade, é regida por uma economia tão perversa de separação e descarte da vida humana. É óbvio que a Índia não é o único país a ter miseráveis em situações de descarte. Por mais que nós, aqui no Brasil, nós não tenhamos a sociedade de castas, mas nós já temos setores de intocáveis. Quando a gente tem, por exemplo, pessoas em situação de rua, que literalmente ninguém, às vezes por medo, é verdade, principalmente quem é mulher no contexto, enfim, patriarcal, de muita agressão. A mulher, a gente tem medo mesmo, né? Mas a gente já tem meio que um costume social, um pacto social de não dar nem bom dia, nem boa noite. Né? A gente, às vezes, pode ir, não sei, a uma farmácia, algo assim, a gente não... você está entrando e a pessoa pede algo, você dá alguma palavra, pelo menos, ainda que seja, não tem, mas, enfim, é complicado. Então, é importante que aquela experiência tenha movido esse relato de conversão, né? De um pensamento que transcende aquele espaço. Vamos virar a página, lembrar de virar a página, né? Voltei para a cama de palha onde dormiria e o sono não veio. As perguntas fervilhavam em minha cabeça. A cena se repetia como um projetor quebrado que volta o filme sem parar. Talvez essa tenha sido a mais forte epifania da minha vida. Eu vivenciara o capítulo 25 de Mateus. Tive fome e me deste de comer. Isso é Jesus falando para os discípulos. Mas quando, Senhor, te vimos com fome? Quando alimentaste um desses pequeninos. E aí o Ricardo fecha dizendo: eu estive diante do Senhor no cruzamento de Mumbai. Pensei. O deslocamento da fé, do transcendente, né, daquilo que ultrapassa, inclusive, a questão da racionalidade para a explicação, né, a sistematização do que é Deus para algo da pele, é um momento de conversão. Depois vieram as perguntas. Aquele mendigo não conhecia coisa alguma sobre os conteúdos da fé cristã? Como catequese tradicional, ainda encontra justificativa para condená-lo ao inferno. Depois de passar pela existência com uma sorte pior do que a dos porcos, os porcos são mais bem tratados que essas castas, ele ainda é alvo do juízo eterno, está condenado a passar a eternidade no inferno. Isso é algo da escatologia cristã, que se a pessoa não se converter à pessoa de Jesus, ela está condenada ao inferno. Por isso, a justificativa das missões, das cruzadas, porque essa expansão da religião seria uma expansão da salvação. E isso é muito, obviamente, fruto do monoteísmo, né? Monoteísmo, no caso agora, cristão. Eu precisava rever conceitos, repensar minha teologia e reorganizar minha espiritualidade. A vida me convocava a mudar. Vi o sol desgrudar-se do horizonte e, de olhos inchados, decidi que percorreria qualquer distância, multiplicaria minha leitura, conversaria com qualquer pessoa, desde que não fugisse de encarar a sina de pessoas como a daquele homem. Sempre que me debruço sobre qualquer tratado filosófico e sempre que tento entender algum mistério teológico, lembro do clamor de um mendigo que um dia me olhou e suplicou: Mister, please, love. É interessante porque em outro capítulo ele vai falar antes de pensar, sentir. E
E é importante que a gente perceba que os conceitos só vêm depois das experiências, os conceitos verdadeiros, os conceitos que encarnam, que nos atravessam, só vêm depois da experiência. Os conceitos que vêm antes da experiência, normalmente eles possuem pelo menos algumas dificuldades de adequação. E aí o que ele pensou? Essa caixa de conceitos, essa caixa de ferramentas, né, para lembrar do Gilles Deleuze, né? Essa caixa de ferramentas teológicas e filosóficas não tá resolvendo, não fechou. Porque se essa pessoa que é colocada numa situação de mendicância, ainda ela é destinada ao inferno, joga isso fora. Continuando. Eu tinha um trabalho enorme pela frente. Eu precisava, em primeiro lugar, de coragem. Nunca é fácil desmontar a estrutura que dá suporte à nossa fé. Isso ele fala, eu acredito, inclusive, de um lugar muito, muito específico. Quando ele veio com essa perspectiva, ele estava dentro de estrutura religiosa que ele também criou, que tinha isso como digamos, um dogma. Como ele agora voltaria para o Brasil com outra perspectiva? Imagina o sufoco que seria, e que foi, e que continua sendo, para tentar balançar essa estrutura, né? Que não é só metafísica. Né? Como eu disse, os conceitos, eles se incorporam dentro da experiência. Né? E por isso eles são difíceis de ser quebrados. Desde que deixei o catolicismo tradicional e popular, eu havia sido cuidadosamente instruído a pensar sobre Deus, humanidade e por vir a partir do pensamento evangélico protestante. Coloco evangélico antes de protestante porque acredito que no Brasil os evangélicos definem... Opa, passar a página. Os evangélicos definem o protestantismo. Não é o protestantismo que define o movimento evangélico. Só explicando isso aqui. A gente já falou do prefácio, mas é importante. Ele rompe com o movimento evangélico, porque é um movimento fundamentalista, influenciado por matizes neoliberais, de teologia da prosperidade, da providência, enfim. Ele rompe e ele se entende como protestante. E o que ele está aqui brincando com as palavras? Que o meio evangélico define, porque ele coloca em caixa de conceitos para etiquetar aquilo que foge da doutrina, digamos, tradicional como heresia. Né? Continuando. Depois da minha experiência pentecostal, a experiência mítica do batismo no Espírito Santo deu uma dimensão pessoal à minha fé. Eu não apenas sabia sobre a verdade. Depois que falei em línguas, eu podia dizer sem dúvida que havia experimentado Deus. Ele tomara meu ser com seu espírito e transbordar em seu amor, eu pude dizer como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó 42:5. Aí eu vou dar uma pausa aqui, porque talvez chegue esse vídeo para alguém que não é ligado a essas questões, digamos, religiosas. Mas é importante entender que a pentecostalidade é algo que está para além do pentecostalismo, dos pentecostalismos brasileiros, inclusive mundiais. Né? A pentecostalidade é um movimento de avivamento que entende que há um movimento de Deus, né, uma inspiração de Deus, que é chamado de Espírito Santo, que continua a partir da ressurreição de Jesus. Né? E a glossolalia, esse falar em línguas, é um destes dons que, dentre outros, que estaria aí dentro dessa continuidade desses mistérios e dessa experiência metafísica com Deus. Né? É importante que a gente entenda isso e respeite esse lugar. Continuar. Dispus-me a ler, comecei a devorar autores católicos.
comprometidos com a teologia que respondesse à miséria latino-americana. Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, Frei Beto encabeçavam a lista. Depois parti para autores que melhor entendessem a mentalidade semita. Harold Kushner eu amo, acho muito, muito bom. Abraham Joshua Heschel, Jonathan Sachs, Primo Levi, amo também. Levinas, amo. Trouxeram novos ares para minha reflexão. Daí em diante não parei mais. Devorei com uma avidez descomedida Jürgen Moltmann, Paul Tillich, muito bom também. Jack Mills, Jean Dullemore, Dorothy Snow, não conheço. Aquele leproso me empurrou para o novo mundo. Eu parecia um adolescente que nadou até depois da metade da lagoa. Se cansasse, não teria mais como voltar. Continuar seria menos complicado do que retornar ao ponto de partida. É muito interessante como o Ricardo ele utiliza de metáforas para falar sobre verdades. Isso é um recurso de oratória muito importante, porque a imagem vem antes dos conceitos, a experiência vem antes dos conceitos. Então a imagem é muito importante. Então quando ele deixa a imagem, principalmente quem é aqui do Ceará, e tem gente do Ceará que não tem a experiência de nadar na lagoa, no rio, enfim. Mas, enfim, não é o meu caso. Quando você nada, você inclusive tem medo, porque se chegar num ponto que você está cansado ou cansada, você pode não voltar. Ainda tem um lugarzinho que a gente tem, por exemplo, no açude, que a gente tem medo de ser engolido, que a gente diz que é o olho lá do açude que pode nos engolir. Então, é legal essa metáfora dele. Se cansasse, não teria mais como voltar. Continuar seria menos complicado do que retornar ao ponto de partida. Era melhor atravessar, então, esse açude. Percebi intuitivamente que entraria em rota de choque com alguns segmentos. Eu já não acreditava na rigorosa, fria e desigual teologia da predestinação. Como seria possível conciliar o amor de Deus com uma eleição unilateral de privilegiados que vão passar a eternidade em delícia, enquanto a esmagadora maioria, alguns que jamais tiveram sequer, vamos passar a página, acesso aos conteúdos doutrinários do cristianismo, padeceria eternamente no lago do fogo e enxofre. Essa metáfora do fogo e enxofre é a metáfora lá, do tal do inferno, né? O lento processo de afastar-me de uma fé aprisionada ao fatalismo, eu já sabia, começou a me trazer muitos problemas. Entretanto, o fatalismo está muito escamateado em eufemismos teológicos. Ninguém afirma com todas as letras que a sorte e o futuro de todo mundo já esteja decretado, definido, selado por Deus. Afirmar isso abertamente seria admitir que nossas ações não passam de farsa. Os evangélicos dizem: Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, tudo acabará bem. Depois do meu encontro com o leproso, lembrei de milhões de anônimos que perecem em campos de exilados da ONU, nos soldados desconhecidos que inundaram trincheiras de sangue, nas meninas traficadas para a prostituição, nos idosos esquecidos em algum quarto escuro. O que significa de verdade dizer: Deus está no controle. Somos amigos de uma ginecologista que dá plantão em um hospital público na periferia de São Paulo. Ela me contou com lágrima nos olhos que atendeu a menina com menos de 1 ano, que foi abusada sexualmente por seu pai. Isso acontece há décadas, séculos nesse país, no Brasil. Eu trabalhei no combate ao enfrentamento à exploração de crianças e adolescentes, e isso continua de forma assustadora e galopante no nosso país. A criança deu entrada na emergência com ruptura interna. Vagina e ânus se rasgaram com estupro. Não fosse o empenho da equipe médica, ela não resistiria. Foram necessárias várias cirurgias para minimamente aliviar o estrago causado pela violência de quem deveria cuidar e proteger. Enquanto narrava, notei a indignação da nossa amiga médica, mas não estava preparada para ouvir. Naquela noite eu fiquei revoltada, com raiva de Deus. Acolhi sua revolta, mas pensei cá comigo. Há um modelo de percepção do controle de Deus sobre tudo e todos que qualquer pessoa com o mínimo de senso ético se revoltaria. Afirmar o controle de Deus sobre todas as coisas, passa a página, pode parecer interessante e piedoso,
mas acaba gerando ódio contra o próprio Deus. Claro, se existe um Deus todo-poderoso, que podendo interferir nas questões mais agudas e difíceis da vida faz vista grossa, a única opção que resta é desprezá-lo. No entanto, aliás, no tempo em que comecei a tornar públicas as inquietações que me assolavam, senti a acidez da religiosidade do movimento evangélico. E aqui eu faço uma pausa para a gente perceber que agarrar-se aos conceitos é um sentimento, inclusive, psíquico, inconsciente, e talvez até de uma reverberação biológica, de agarrar-se a um local de resolução de problemas, entende? De acomodação, de descanso, de proteção. Então, agarrar-se ao conceito, Deus está no controle de tudo, imagina a tranquilidade que dá. Vou fazer uma prova de concurso, 72 mil inscritos, 15 vagas, ampla concorrência, Deus está no controle de tudo. Isso é um conceito que, escapando daquela sua experiência do concurso público, não faz nenhum sentido. Saindo um pouquinho, por exemplo, atravessando a rua e vendo o que acontece agora. Aqui, a rua, a violência com as pessoas, etc. O estupro, por exemplo, dessa criança pelo próprio pai, não tem o menor sentido. Mas é importante, e eu sempre tento entender que as pessoas que têm dificuldade com a mudança teológica, conceitual, e etc., que o Ricardo Gondim teve e proclamou para a sua comunidade de fé, elas estão num período que é um período de luto, de melancolia, de dizer assim, pô, acabou. O meu mundo conceitual, que não é um mundo só teórico, é um mundo de experiência, acabou, não faz sentido. Então a resistência é natural, a resistência é natural. Agora, como as pessoas agem nesse processo de resistência, aí é onde fica a questão ética. Por isso o prefácio foi tão importante, o prefácio do professor Rui, porque há uma capacidade de criticar de forma elegante, e não foi isso que foi experimentado pelo Ricardo Gondim. E ele vem a falar isso em vários textos sobre o que ele sofreu. As mesmas pessoas que me elogiaram passaram a me criticar como se eu encarnasse o próprio anticristo. Da noite para o dia eu era um homem de Deus e virei o anticristo. O ambiente por onde transitei por anos agora asfixiava. Eu necessitava de novos interlocutores. Matriculei no programa de pós-graduação da Metodista de São Bernardo do Campo de São Paulo. Meu orientador foi o teólogo católico Jung Mossung, que inclusive é bem ativo na internet. Inclusive eu seguia no X, né? E também perdi o contato, saí do X. Li todos os livros dele. Jung me deu uma nova bibliografia. Aí ele vai citar Juan Luís II, Franz, não sei ler isso, Rinclamert, não sei, eu sei alemão, deve ser Rinclamert, sei lá, José Miguel, também não sei, José Mingues Bonino e outros. Passaram a fazer parte do meu universo conceitual. Não conheço absolutamente nenhum destes citados. Na coxa de retalhos que eu costurava em busca de um novo sentido para a minha fé, conheci autores diversos, de épocas distintas e tradições religiosas, muitas vezes até conflitantes, mas todos me ajudavam a colaborar com uma teologia que amasse mais que explicasse. E veja que interessante, né? Ele se colocar nessa posição. Tradições religiosas conflitantes, mas que me ajudavam. Então, saber lidar com o que destoa da sua percepção é um sinal de maturidade, de respeito humano com o outro. E agora ele vem citar uns autores que eu conheço, né? Aí vem agora o outro parágrafo. Rubem Alves, Adélia Prado e outros poetas, tanto da prosa quanto do verso, me davam a mão para a teopoética. A gente já falou sobre isso, né? Mas pensar uma teologia poética
uma teologia que ame mais do que explique. Mergulhei fundo na literatura e devorei sem descanso. Vinícius de Moraes, Fernando Pessoa, Mário Quintana, William Blake. Na teopoética, despedimos-nos da tentativa de estudar a anatomia de Deus. Eu acho outra metáfora muito interessante. A anatomia de Deus, porque ele corporifica numa metáfora algo que é a tentativa do fundamentalismo religioso, é dissecar tudo sobre Deus, enquanto que Deus é uma inspiração, portanto é lindo, né? Expressa a teologia. Isso eu para dizer alguma coisa. Saímos da esparrela em que teólogos medievais caíram de tentar explicar racionalmente o mistério da divindade. Caso conseguíssemos contaminar alguns teólogos com a sensibilidade do poeta, a rapidez espirituosa dos repentistas e a criatividade dos contadores de história, talvez a cara dos religiosos fosse menos sisuda e mais próxima da vida. Ele está falando, se tivesse em contato com esse tipo de poeta, com os repentistas, com esses literatos, seria um cara mais feliz, né? Bem disse Vinícius de Moraes, que o material do poeta é a vida e só a vida, com tudo o que ela tem de sórdido e sublime. E aí, ele já está terminando o capítulo, ele fecha por que a teologia dele é feita a partir da conversão, do encontro com aquele mendigo que estava purulento na rua e que pediu para ser amado na Índia. Continuando a citação de Vinícius de Moraes, o instrumento do poeta, seu instrumento é a palavra. Sua função é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e pressentimentos de outros com a relação a tudo o que existe ou é passível de existência no mundo mágico da imaginação. Eu vou até ler de novo, porque eu acabei cortando para explicar, e é um texto tão precioso. O material do poeta é a vida e só a vida, com tudo que ela tem de sórdido e sublime. Veja que não há nenhuma idealização de Alice, né, no País das Maravilhas, com tudo o que ela tem de sórdido e sublime. Seu instrumento é a palavra. Sua função é a de ser expressão verbal rítmica ao mundo informe de sensações, sentimentos e pressentimentos dos outros com relação a tudo que existe ou é passível de existência no mundo mágico da imaginação. Fecha aspas. Meu dever como teopoeta é escrever sobre o que me sensibiliza espiritualmente com toda a minha verdade, seja ela bela ou constrangedora, simples ou complicada, profunda ou banal. Caso contrário, serei um mero lucubrador de ideias estéreis. Encantei-me com o compromisso ético e humano de ateus como André Contes convida. Genial, pessoal. Através de seus livros, descobri Simone Weil, outra pessoa genial. E mesmo eu gostando muito do Nietzsche, considero a Simone Weil uma escritora da filosofia trágica dos gregos, fenomenal e fantástica. E, sinceramente, até superior quanto à análise da tragédia grega. Uma fantástica francesa que me deu novos insights sobre o amor de Deus como uma ausência presente e não como poder que tudo dirige e controla. É importante lembrar que a Simone Weil, ela é católica. Escrevo este livro como um ensaio, ao mesmo participar da nova reforma que Richard Shaw já havia proposto em sua excelente, abre aspas, a reforma protestante e a teologia da libertação. Igual a ele, acredito na capacidade dos seguidores do caminho do Nazareno de renovarem, recriarem-se e responderem novos desafios e darem origem a novos movimentos. Quero também aprofundar a fé. E aí ele termina o livro com uma citação dessa obra do Richard Shaw. Em um Deus que transcende, que está ativo na história a fim de transformar os reinos deste mundo no reino de Deus,
Fé em Jesus Cristo, que desafiou este processo de esclerose e morte ao viver uma alternativa, um exemplo de morte, a entrega de tudo, incluindo sua vida, que conduz à ressurreição, à vida nova e inesperada surgindo da morte, tornando-se assim o cabeça de uma comunidade de mulheres e homens que são libertos da prisão do passado, a fim de morrer e nascer novamente com ele a cada dia. Fé no Espírito Santo presente na Igreja como Espírito da inovação, chamando-a e conduzindo-a por novos caminhos de obediência em resposta aos novos desafios humanos. A gente fica por aqui. No nosso próximo encontro de leitura, a gente vai ler o capítulo 2. A gente não vai ler todos os capítulos para que você fique com curiosidade de ler o livro todo, mas o capítulo 2, eu sou professora e pesquisadora e eu trabalho com a hermenêutica dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos que estão na Constituição e fora dela. Então, quando toca em hermenêutica, eu tenho que ler, porque eu acho importantíssimo, interessantíssimo, tá bom? Se você achou legal, curte e manda para alguém. Eu acho legal que a gente possa criar círculos círculos por afetos, orgânicos e movidos por interesses legítimos. Até o próximo encontro.